stop idealmente ali, se tivesse tomado 31, deveria ser abaixo da mínima, né? Sem sombra de dúvidas, é um stop grande, mas aí é aquela questão, acho que foi na quarta-feira, eu comentei acho que um trade assim, na máxima, falei, olha, o stop aqui é de 7 pontos, não tem muito contexto para máxima, para romper máxima, dado o que a gente está vendo de fluxo, de movimento macro e tal, mas era um trade muito parecido com esse, né? Você vê que, assim, do ponto de vista de fluxo, do ponto de vista macro e tal, não chama atenção para o mercado de venda, chama atenção para o mercado continuar andando na compra, mas ali o stop técnico era meio grande demais, e aí se o cara não tem muita facilidade em alongar, fica difícil encarar esse risco-retorno, o gerenciamento de risco fica muito precário. 50 teve até um pouco de absorção de compra, mercado ainda brigando consideravelmente, né? Mas você vê que, de fato, andando mais na compra, operar contra a tendência aqui é praticamente um suicídio. Índice caindo 2,8%, o dia não está muito favorável não, hein? Notem que a região ali do 43, o mercado gastou um pouco de lote, talvez uma região potencial para posteriormente dar um pouco mais de briga, ser uma referência mais interessante. Aqui a região de 53, 54 também tinha gastado um pouco mais de lote, você tem XP no book a 54, mas é uma região muito difícil de se operar, pelo book muito vazio e pelo fluxo ainda muito vendedor, né? Talvez ali pelo 3, 4, dependendo do que acontecer, seja mais plausível alguma interpretação. Notar que aqui já é a região de maior volume, em torno dos 50, talvez você tenha um pouco de perda de fluxo vendedor, né? O grande problema ainda é um book muito vazio e um stop ainda um pouco longo, né? Deveria ser abaixo da VWAP. Amém? Você vê que teve uma absorção forte aqui de venda em torno dos 54, mas mercado empurrando na compra, mercado absolutamente comprador. Fazer trade na venda é pedir para tomar uns tiros, uns headshot, né? Não tem absoluto contexto para venda. Quer dizer que o mercado vem puxando bastante. É interessante notar que, assim, você vê que cai, às vezes entra um fluxo vendedor mais forte, tem um pouco de cancelamento e tal, mas a volatilidade é marca presente, pelo menos por enquanto, o book bem vazio. Olha lá, região de 50, o pessoal começa a defender muita absorção de compra, né, em cima de 53, mas você vê que entra um fluxo com parceria muito persistente em cima do lote, que é sobretudo da XP. Você vê que o mercado realmente tem um interesse comprador bem marcante no dia de hoje. Olha lá, muita absorção, né? XP renovando fila, mas aí você tem um fato um pouco inusitado, que é a XP meio que contra o mercado, né? O mercado inteiro tomando em cima da XP e só a XP absorvendo. Era óbvio que ia romper, né? A não ser que a XP tivesse engolido o Santander, o BTG e todo mundo. Até, óbvio, assim, não só pelo fluxo, pela pressão do dia. Veja que foi até os 60, agora volta aqui no 53 e tal. Dá para ter tomado na região dos 50? Pois é, esse que é o ponto. Eu acho que
dava, mas o stop deveria ser abaixo do 48, dependendo de como descesse naquele momento, né? Porque o que acontece? Poderia ser que desse uma soltada e tal, mas nada de outro mundo. Mas você vê que foi até os 60, mas foi bem meio no vazio. Voltou muito no cancelamento. O mercado tem andado muito no cancelamento, né? Isso tem sido marca registrada dos últimos dias. A queda no início, eu acho que ela vem mais por conta de um book muito vazio, e aí o mercado fica meio sem referência. Qualquer agressãozinha faz com que o mercado dê um balanço grande, né? Acho que é mais nisso, assim. E também, assim, levar em conta que ali na abertura ainda tem ativo em leilão, tem toda aquela coisa, e fica... muitas vezes o deslocamento inicial ele é por cancelamento até, não é nem por ordem, nada do tipo. Perceba que tem dado exaustões de compras sucessivas cada vez mais para baixo, né? O 40 teve ali a passada dos 53 até os 60, aí veio o 48 até os 54, mas tá falando já não a favor mais. Eu tô falando isso porque essa última vez chegou no 48 agora na compra, já ligava o sinal de alerta para calma, tem alguma coisa errada. Vocês notem que a região do 43 permanece importante. Na região de observação, gastou um pouco mais de lote, pode ser que queira segurar de maneira mais expressiva, e acabou segurando. 43 de novo, um pouco mais de troca de lote, você vê que é uma região ainda importante, né, da dinamismo de abertura, da exaustão de venda, entre um pouco de compra, um pouco de dúvidas, mas acredito que até de certo modo foi interessante a exaustãozinha ali de venda no 43, a entrada de um pouco de fluxo de defesa, também levar em falado um pouco sobre a importância dele. O que complica também é que você vai vendo o mercado dando as exaustões cada vez mais para baixo, né, na compra. Tá, agora há pouco no 60, depois no 56, depois no 50, e aí até você começa a ver esse fluxo vendedor ficando mais forte, levando 43, talvez aí é a hora também que ajuda um pouco a entender, talvez você vê mais vendo um pouco da alta, pode ser que essa pressionar um pouco a mais o 43, né, e acaba deixando dúbio a coisa. Vocês concordam? Bom, você vê que tem troca de lote, balanço de absorção de venda, vai para lá, vai para cá, questão como teve há pouco, deu até umas exaustões bem relevantes de compra por aqui, estava mais de venda por aqui, estava mais pouco claro, com tanta clareza e tanta definição. A parte intermediária do DI começa a devolver um pouco da alta. A parte longa, não. A parte longa também. O 27 começou a devolver um pouquinho. De toda forma, agora entrou um fluxo mais comprador, dando uma puxada aqui para a região da VWAP, foi absorvido ali em cima dos 6. XP participação bem relevante na venda, né? Tem aqui maior a 2.
da exaustão relevante, então, mas o mercado faz 10 vezes força para cair do que para subir. Né. Tanto é que vai deixando uns saldos meio grande aí na compra, tomou 300 em mês. Dependendo de como der a exaustão, se é a absorção muito relevante, mas agora parece que entrou esse movimento perdeu um pouco de força, não só no dólar, mas em todos os outros. Né, dessa vez você fez, Ailton? 63. Vamos ver se leva. Acabou que levou, tá olhando um pouco pelo fluxo ainda é meio indefinido. Agora olhando um pouco o movimento de outros ativos, o movimento perdeu um pouco de
exatamente. O stop idealmente talvez até atrás de 63, stop de 10 pontos é loucura. E eu não gosto. Não sei se é loucura, mas eu sei que mas aí que tá, aí que uma variável que a gente não pode desprezar, né? Eu falando aqui, pô, lá fora as emergentes se desvalorizando 0,5, 0,6, aqui já amanheceu desvalorizando 1,5, parece que tem um beta muito louco, quando sobe, sobe menos e quando cai, cai 3 vezes mais. Mas não dá para esquecer o que aconteceu no fim de semana, né? Fim de semana, palhaçada. Jogaram fogo de artifício no STF, o Entraub disse que tinha dado a opinião dele contra vagabundo. Foi um, foi um, como diria a Regina Duarte, é o pum do. Parece que o palhaço deu uns pum lá em Brasília no domingo. Mas quem é essa mulher, Sara alguma coisa? Ela era feminista. Tem defesa no 40. 40 é uma região que você vê que tá perdendo um pouco a força vendedora, né? Foi uma região importante anterior. Entrou um pouco de compra, tinha um book um pouquinho melhor a 39. Mais gente viu o 40 que comentou. Alguém perguntou do 40, não. Cuidado para não pegar tarde demais, porque pode dar o exaustão ali na VWAP, voltar a cair. Então, mas aí que tá, outro aspecto importante para ser ponderado ao longo do dia, que eu acho que precisa tomar cuidado, é com o lado mais político. Porque o que acontece? Você vê que aqui na abertura, talvez a gente já teve uma influência um pouco maior da coisa, né? Ao longo do dia, se por um milagre o Bolsonaro beija o Toffoli e o Celso de Mello, imagina para um investidor estrangeiro quão difícil é pensar em Brasil. Porra, acho que não, Lucas. Eu acredito que mais agudo do que lá fora, provavelmente tem muito a ver com risco político, e na verdade eu acho que isso é interessante. A volta do 60 não foi só uma melhora do contexto internacional, mas foi uma melhora também das tensões.
Passou bem a VWAP, né, até. Mas eu não consegui, não sei se chegaram a alongar, quem fez lá o 40 tomou e levou. Sei que o 40 foi mais um típico trade fluxo mesmo, né. Teve perdendo um pouco de força, 9,60, ficando meio gelado, mas você vê que não tem fluxo vendedor para pensar em nada, né. Talvez é mais uma região para quem sabe segurar na compra e pensar depois no posterior rompimento. O difícil é que os stops são meio inaceitáveis, né, meio grande. Meio não, enorme. A confusão clássica que eu expliquei no pré-market, que às vezes tem gente que desconta o FRP do futuro para dizer que é o à vista, né, não tem muito sentido. Se pegar uma Pitax violenta, que tenha muita volatilidade, vai rodar. Mas, quase esse que é o ponto também. Quase sempre, o FRP é uma estimativa muito aproximada da diferença do futuro e do à vista, né, pelo menos é a média de diferença. Mas o grande problema é que se você for pensar em eventualmente querer antecipar alguma coisa de distorção,
Aí não faz sentido, porque o FRP não vai te mostrar. O FRP, por exemplo, agora está em 3,3. Agora abriu 6, agora abriu um pouco, mas a diferença do futuro para o à vista está em 4, circulando entre 3 e 4. Às vezes está abrindo para 6, mas aí quando abre a 6 é que abre a oportunidade de distorção, mas não, de maneira geral, não, você vê que o FRP fica bem no meio ali, mais ou menos, enquanto dá o spread médio, a diferença média entre o à vista e o futuro. Até um termômetro interessante, né? Não sei se vocês chegaram a ler aquele estudo que eu falei do Rababa no cachorro lá, mas hoje é bem isso. É isso que os caras fizeram, por exemplo, agora, né? O mercado foi negociar o 62, aí a vista estava no 57, foi no 58. O mercado foi negociar o 63, a vista estava no 58, foi pro 59. É esse o estudo que os caras fizeram, não sei se vocês chegaram a ler. Teve gente que disse que teve um pouco mais de dificuldade de ler, mas a ideia central era só perceber isso. Esse 53 seria uma boa. Mas em tese estava dando uma exaustão relevante no 60. O difícil era que o stop deveria ser muito grande. Aí desanimava o peão. Fazendo muito charme também, né? Em cima desse 64, 65. Olha lá, pessoal. Agora veio puxar a entrada de defesa de fluxo vendedor. Ficar ligado se perder força nesse 68, porque não tá chamando tanta atenção assim para romper, não. Olhando um pouco mais a movimentação de outros ativos e tal, não. Mas tem uma defesa meio cabulosa aqui em cima do 68 também. Tem muito XP puxando na compra, né? Perdendo volume, para variar, XP a 67 ali. Subiu meio sem gastar lote, teve uns cancelamentos meio nervoso. Tá subindo sem gastar lote nenhum. Por exemplo, esse é um movimento que, para quem perguntou, né? Às vezes os cancelamentos são porque o à vista tá puxando. Por exemplo, esse caso aqui absolutamente não foi. Pelo contrário, a vista ficou para trás e o futuro foi na frente. Agora esse que é o ponto, bem observado. Tem um volume muito expressivo na compra no mini. E às vezes o cara pode até comer um pouco de bola por conta disso, né? Mini tem ganhado uma importância meio relevante. Mas eu confesso que eu ainda não tô com muita cabeça de rompimento, de que vai andar na compra, coisa assim. Ainda não comprei muito essa ideia, pelo menos por enquanto.
E vocês, o que que acham? Essa briga muito importante aí no 72 no mini, né, gastando muito lote. O mercado deu uma defesazinha até os 68, não andou como deveria, talvez. Deixa eu ver, dá para fazer a leitura que esse movimento foi retroalimentado pela posição vendida da XP? Não, acho que não. Eu não dou tanta importância para isso não, hein. Posição de player, isso é igual sexo dos anjos. Tem que tomar cuidado com isso, por exemplo, ó, uma operação muito às vezes o cara fica com essa, né: "Ah, não, porque a XP tá tomando fumo, não sei o quê". Por exemplo, uma das operações muito usadas no Brasil, que na verdade foi até um instrumento meio informal, por um reflexo do futuro ser mais líquido que o à vista, é o casado. O casado ele é um ativo de balcão disponível nas corretoras para os bancos, etc. Na verdade, para os bancos, né? Em que você opera de forma conjugada o futuro e o à vista. Então, por exemplo, o cara operando casado, ele pode estar vendendo futuro, mas do outro lado ele está comprando à vista. Ele tá, é só a questão do diferencial, né? Porque o casado é muito usado posição do futuro do pro à vista ou do à vista para o futuro. Então, às vezes você vê, porra, essa super venda, não sei o que, não, na verdade é uma operação nesse sentido, uma operação de casado. Então tem que tomar cuidado com essa leitura muito ingênua de, ai, não sei quem tá estopando, ah, não sei quem parou de não sei o que. Meio complicado. Dado os muitos meandros do mercado brasileiro, né, é meio embaçado esse tipo de leitura, certo? Tomar cuidado para não levar fluxo muito ao pé da letra, senão o cara chega aqui e começa a ler linha por linha do Times em 3 aí. Não, mas eu digo uma coisa, quando eu comecei a operar, há um tempo, eh, há uns 4, 5 anos, fluxo era muito fluxo mesmo, assim, chegar, olhar a tela, quem é que estava comprando, quem é que estava vendendo, perdendo interesse, funcionava muito mais, nesse sentido, né. Veja, hoje a leitura é bem diferente, não é fluxo em si, medir o interesse do mercado na compra ou na venda, mas tem uma série de outras variáveis, regiões de volume e tal, as coisas mudam. Tinha umas operação besta há uns 4, 5 anos no mercado, muito tosca. Você colocava um lote no book, você pegava o book meio vazio na abertura. Aí você colocava um lote lá, como o mercado tinha muito lote por nível de preço e você é executado pela ordem da fila, você ficava ganhando meio ponto, um ponto, meio ponto, um ponto, porque você era um dos primeiros a ser executado e demorava para agredir para baixo. Vai tentar fazer isso hoje, vai. Deve ter uns loucos que tenta ainda, né. Resultado do dia, menos 250.000 pontos.
Tô achando o mercado meio sem drive para romper a máxima. Eu continuo achando. Tanto do ponto de vista de fluxo, quanto por movimentação de outros ativos, mas aí tem a questão da proximidade com a Pitax agora, todas essas às vezes entra um pouco vamos ver como é que foi o volume no FRP hoje. Olha lá, só falar. Aquela hora que você não acredita muito na leitura, não vende e Deus te dá um presente. O volume foi dentro da média do FRP, não chama tanta atenção não. Foi mais dia 10 e dia 9 que teve um volume um pouco maior. Eu particularmente continuo achando meio estranha essa subida, não tô muito confiante nela não pensaria por hora em pullback, essas coisas não. Achando meio fraco, sei lá. Acho que o ponto alto mesmo foi ali mais na abertura, né, aqueles trades de compra e tal. É, esse que é o ponto, assim, é meio difícil, né. Uma volatilidade meio forte no índice também agora há pouco. Mas pelo menos, assim, não tô tão crente na leitura de andar na compra, nada nesse sentido. Pelo menos por enquanto. Eu optei por operar fluxo, na verdade, assim, eu gosto de fluxo pelo seguinte, por poder trabalhar com um gerenciamento de risco um pouco melhor. Porque às vezes você faz uma leitura que ela é até coerente, né. Por exemplo, eu não tô com mas eu não vejo ainda muito contexto para pensar em rompimento de compra. Só que você vê que gerenciamento de risco é muito difícil gerenciar, né. Tem gente que às vezes vai trabalhando um trade na venda como esse, então pensa: "Poxa, não deu". Ah, dependendo entra fracionado, né, e tal, mas não é porque, assim, tem dias é como eu comentei, eu acho que na quarta-feira eu tinha comentado de um trade assim, mas o de quarta-feira deu, sei lá, 3 pontos contra, que foi na região do 85, né, e 30 a favor. Mas é isso que eu estava querendo me referir também, que às vezes dá umas bucha para outro lado. Tá lenga-lenga não, né, deu uma puxada até que boa ali, umas 9,50. Questão é que a concentração de negócio por nível de preço tá menor. Petróleo acentuou bastante queda, né. Realmente o receio da segunda onda vai pegando todo mundo. Agora eu fico pensando, né, falando sério mesmo, assim, se países que têm o eu falei no panorama de hoje, né, se países que têm o rastreamento de contato tão eficientes, a China é uma ditadura, mano, o extremo total, né, fizeram uma abertura muito mais gradual, estão vivenciando ainda segunda onda, daí tem que ficar nessa em cima direto, só que os caras têm teste, imagina o Brasil.
que a política de rastreamento de contato não existe, né, vamos ser bem claro. Não tem teste. Tem nem como você fazer política de rastreamento de contato se você não tem teste. Segundo que vários lugares foi reaberto muito rápido, né. Então, eventualmente, se começar segunda onda no Brasil, vai ser meio triste a coisa. Porque eu acho que o grande exemplo é esse, né, tipo a Coreia lá, Coreia do Sul. Acho que há umas 3 ou 4 semanas com aquela casa noturna, tive um cara infectado, foram em cima do cara, fizeram acho que 10.000 testes, pegaram uns 20, 30, botaram no isolamento e tal. Se não tivesse feito isso, esses 20, 30 é, realmente, o mercado vai puxando mais na compra mesmo. Vai dando essas renovadinha de máxima, né. Anda pouco na venda, parece que anda com muito esforço na venda e entra muito fácil na compra. Caio chegou cedo pra janta. Chegou cedo para o Discord amanhã, hein. É, vai romper a máxima, quer ver? Dizer que tem uns movimento muito estranho, é muito difícil ler com o mercado sem volume, né, ele fica muito autêntico. Mas é bem interessante notar isso, assim, o mercado gasta muito lote nos movimentos de venda, quanto de compra vai muito mais fácil, né, tem muito cancelamento, e essa questão de normalmente sempre dá, ainda assim com pouco fluxo, dá uma rompida na mínima, anda 1,5, 2. Vai ser um pouco mais de briga. Olha lá, o 7,7, 7,5,5. Você vê que fica nessas brigas, né, anda um pouco mais fácil na compra, mas de fato é uma região muito difícil de ler e muito difícil de operar. Eh, eu particularmente ali depois que chegou ali, depois de 70, acho que primeira renovada de máxima, 68, coisa assim, eu não fiz nada, não achei que valia o risco. 74,5, se pensar na continuidade da compra, né, mas tá meio apertado aí pra payoff.
tentando manobrar uma Dodge Ram numa garagem pra Fiat, stop de 5 pontos e o ganho de 2. Aí quebra a firma. Mas esse que é o ponto também, assim, pensando um pouco na cabeça de alongar, né? Fazer um trade na compra nessas regiões é difícil, porque é aquela coisa, por mais que cancelando muito na venda e rápido na compra, fluxo de cancelamento dificilmente faz movimento amplo. Tem que ter. É, foi um dia até que interessante, né? Teve alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, tanto daqui ou do pré-market, alguma coisa que eu expliquei? Ah, esse que é o ponto, assim, a questão do eu acho que é interessante, às vezes, você notar, principalmente se você conseguir colocar um médio, um curto, um intermediário, e o volume é a média de volume. Às vezes, quando tem um volume mais expressivo no DI e tal, principalmente andando mais direcional para um lado e tal, é um dia que tende a ter um mercado talvez mais de tendência e também fica mais fácil para trade. Resumo. Mas se não tiver espaço também, não precisa, só a oscilação já dá para perceber. É mais tentar todo dia no Discord falar alguma coisa que pode ajudar, então é mais uma ideiazinha também, nada de outro mundo. Não, não entendi, Gabriel. Eu falei que, primeiro, semana passada eu comentei que é interessante acompanhar a movimentação, porque às vezes te diz alguma coisa, o sentido que está se deslocando, a curva de juros e tal. Que acontece? Hoje no pré-market eu falei do que é curva termo e para que se usa. Do ponto de vista prático, muitas vezes quando você quer ver a sensibilidade, para onde se desloca a curva termo, se desloca a curva de taxa também, o que vai diferenciar. Então, assim, curto, médio, intermediário, isso é uma coisa. Agora, a questão que eu estou dizendo é se você monitorar o volume financeiro dos contratos também. Quando o mercado está andando mais para um lado e tem um volume aumentado, talvez seja um dia mais de tendência, mais fácil de alongar. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa queira falar?
Só para concluir, eu acho que você vê ainda, né, de maneira geral, pela leitura da abertura ali e tal, pela leitura das 9h40, 9h45, eu estava comentando um pouco que ainda achava o mercado meio sem drive para romper máxima, né, o mercado acho que estava em torno de 65 e tal, continuei achando subiu forçado, mas ele foi até o 80. De maneira geral, por isso que eu gosto bastante do fluxo, assim, porque pelo fluxo eu evitei, porque eu vi que o mercado puxava muito, né, ó, você vê, ó, tá vendo? Estava no 68, olha como ele anda fácil na compra. Então, talvez alguns, então, tem um aluno que já tá até esperando, mas assim, às vezes o cara vê, consegue analisar um pouco mais de variável macro, acredita nisso, aí bate o 66, aí vê que subiu no cancelamento para 75, bateria, agora começaria a ficar positivo, mas eu não gosto, eu acho que é difícil gerenciar o risco. Aquela coisa meio traumática, sabe, às vezes o cara tem uma porrada grande para trás, e aí é difícil se desvincular dela para voltar a ler que decentemente. Então, não gosto de stops maiores do que antes eu diria que eu não gostava maiores do que 3, agora eu não tenho muita escolha, eu não gosto também assim, vou fazer Discord todos os dias, assim, e vou fazer umas aulinha. Não gosto de stop maior do que 5. Hoje não tem aula não, hoje a discussão de sexta eu vou fazer mais para o meio da semana, vou deixar hoje de day trade não tem mais aula, né, mas já a parte fundamentalista tem, se foi isso que vocês quiseram dizer. Tem aula de FIIs hoje, mas de day trade hoje não tem. Falou e até mais. Fui.